Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria a gente estar aqui em mais um tratamento de saúde. Como eu preciso do tratamento. Gratidão a esse Pai de amor e bondade, a casa que nos acolhe para nos cuidar. A gente precisa muito se cuidar. A gente não tem noção de quanto é importante 24 horas estarmos atentos à nossa caminhada. Nós que estudamos o Evangelho, nós que estudamos a ciência espírita, cada vez mais nos chegam informações como é importante estarmos sadios aqui para quando terminarmos essa etapa, continuarmos sadios. Sadios fisicamente e sadios espiritualmente. O tratamento da casa, ele abarca ambos os estados, torcendo para que a gente siga o tratamento de aprender a amar. Bacana esse tratamento, não é? Aprender a amar, aprender a se relacionar, ter uma convivência cada dia mais agradável com Deus, nosso Pai, que é desafiador, a gente se ver como filho e agir como filho. São situações muito delicadas que nós estamos aprendendo. Cada dia nos é colocado um desafio, e esse desafio a gente pode desesperar com ele ou pode encará-lo como uma oportunidade de crescimento. Se a gente encarar como uma oportunidade, não terá desafio, será somente um aprendizado hoje para utilizarmos sempre. Nós vamos falar do Mestre de Amor, um livro encantador. Obrigado ao nosso querido Divaldo, obrigado à nossa querida Joana de Ângeles. A lição de hoje é persistir na ideia. Lição de número 10. E a Joana começa dizendo para nós: quando Henry Ford explicava aos grandes capitães da indústria elétrica os pormenores de um motor a gasolina, que ele construiu em 1896, Thomas Edison chamou e exclamou: persista na ideia. Interessante que ele traz aqui duas figuras de empresários de sucesso que alavancaram o progresso, Henry Ford com os veículos e o nosso querido Thomas Edison. Thomas Edison tem uma história muito bacana que o nosso querido irmão, esqueci o nome, Frederico Figner, irmão Jacó, lá do livro Voltei, o irmão Jacó, vindo da Europa, encontra com Thomas Edison nos Estados Unidos, compra dele um gramofone, um gravador de disco e vem fazendo esse trabalho até chegar no Rio de Janeiro. E ele cria aqui a EMI Odeon. Os mais velhos vão lembrar disso. EMI Odeon. Esse judeu que veio para o Brasil e que foi presidente da FEB, se não me falha a memória, o vice-presidente, teve um trabalho maravilhoso na FEB, e ele narra para a gente, ele traz o primeiro livro espírita para espíritas. Ele era um espírita e veio contar para a gente, nesse livro, como é que é essa transposição de estar encarnado para desencarnado. Então, nosso querido Thomas Edison tem uma história aí, ajudou um pouquinho nesse despertar do espiritismo do nosso querido Frederico Figner. E a Joana continua dizendo para nós, e Henry Ford, persistindo, fixando a mente na ideia vitoriosa, revolucionou os carros sem cavalos, abrindo horizontes para uma era nova. Nenhuma ideia, diz Joana de Ângeles, é por si mesma tão perfeita que não necessite de aprimoramento. Nenhuma ideia é por si mesma tão perfeita que não necessite de aprimoramento, nem tão imperfeita que não possa ser melhorada. Um processo contínuo de avaliação, de estudo, de desenvolvimento da ideia. Está funcionando? Pode melhorar. Pode melhorar,
pode melhorar. A moeda, interessante essa frase que ela traz para nós, ela fala que a moeda, o dinheiro, que adquire medicamentos para enfermidade, também passou pelas mãos de malfeitores. Então, muitas das vezes, o recurso amoedado, ele transita por vários tipos de mãos, buscando ser bem utilizado. Emmanuel tem uma lição que eu acho linda, que ele fala, lá no Caminho, Verdade e Vida, ele fala que o dinheiro chega na nossa mão todo alegre. Todo alegre. Ainda mais a gente, né? Que estuda o Evangelho, que estuda a ciência espírita, chega todo alegre. Falou, chegou na mão do Telmo, ele vai usar esse dinheiro para ajudar alguém. Aí o Telmo pega esse dinheiro e põe na poupança. Aí o dinheiro murcha. O dinheiro perde a graça. Eu falei, poxa, era para me usar, era para me multiplicar, era para me estar atuando nisso, atuando naquilo. Você me colocou lá na poupança, fez uma aplicação e eu fiquei lá parado. Interessante isso, né? Então a moeda, o recurso monetário, que adquire medicamentos para enfermidade, também passou pelas mãos de malfeitores. Ou seja, é a destinação que a gente faz das coisas, não é? Não é destinação? Como eu estou usando os recursos que me chegam à mão? Muitas vezes, a ideia do bem chega ao homem tosca e abrutalhada, mas depois de sofrer retoques valiosos, transforma-se em bênçãos para muitos. Lembram do telefone, quando começou? Valia um tesouro, não era? O telefone outrora não valia muito. Se trocava telefone por carro. O valor do telefone se trocava por carro. Uma coisa caríssima. Era um investimento. Então, a gente percebe que aquele telefone hoje, o valor dele, nesse sentido, perdeu a importância, mas para comunicar, para integrar as pessoas, mudou totalmente a função. Não sei se vocês já repararam, mas sabe aquele teclado que tem no telefone? O tecladozinho, as letrinhas que a gente aperta ali, ela é da máquina de escrever. Aquele formato da posição das letras é de uma máquina de escrever. É legal isso. E a máquina de escrever tem mais de 100 anos e se usa no aparelho telefônico. A posição, né? Chama-se teclado QWERTY. Né? Aquela posição é da máquina de escrever. Interessante como que as coisas têm essa... Chega de uma forma e a gente vai lapidando. A gente também precisa se lapidar, não é verdade? A gente também precisa se lapidar. Eu gosto muito de contestar quando alguém fala que nós somos imperfeitos. Não somos. Nós não somos imperfeitos. Porque somos filhos de Deus. E Deus não faz ninguém faltando pedaço. Nós é que vamos cortando ao longo do caminho. Nós é que vamos nos mutilando pelas nossas escolhas equivocadas. Que é um processo natural. Como eu não sei como viver perfeitamente, eu faço escolhas complicadas. Mas esse é o processo. Nós estamos numa escola, o planeta é uma escola. E aí a gente aprende só olhando, que é bem mais fácil, ou a gente aprende tropeçando. Porque na escola não tem essa situação? Aquele aluno que se dedica, que se aprimora, que quer sempre conhecer mais, na prova ele não vai ter muito mais facilidade e não vai ajudar os companheiros? Vai ajudar os companheiros. Agora, aquele que quer sempre ser ajudado vai ter mais dificuldade nessa caminhada. Gente, é tão natural, isso é tão natural, que a gente olha e acha que é um absurdo. Não. Todos nós somos diferentes, eu gosto sempre de lembrar isso. Não tem ninguém igual. E não existirá ninguém igual. Porque as experiências vividas por cada um é única. E é interessante que quando a gente consegue ou tem um relacionamento,
A gente quer transformar o outro em nós. Não temos esse desejo? Mas como fazer isso se a família dele tem uma característica e a família dela tem outra característica? Aí você junta dois de características diferentes. E aí vai nascer filhos que vai ter outras características ainda. E a gente tem o desejo que eles sejam iguais. O grande desafio é a gente respeitar as diferenças de cada um e ajudar na sua caminhada. Os pais têm esse compromisso de, com a sua experiência, auxiliar os filhos para que não se machuquem nesse caminhar. Então, tudo precisa ser trabalhado. Nós precisamos ser melhorados para que escolhamos menos caminhos dolorosos. E aí a Joana continua dizendo assim: as pessoas que mudam de ideia frequentemente quase nunca realizam qualquer coisa de valor. Imaginem alguém que tem 1000 ideias. Todo dia, cada hora que acorda, está com uma coisa, um projeto. Não conseguem dar seguimento. O tema da noite é a persistência. Amigos, e a persistência, ela tem que ser boa para mim e para todos. Não pode ser só boa para mim, não. Tem que ser uma persistência que envolva a todos. Deus, na sua grandiosidade, ele o tempo todo tenta nos envolver nos projetos bons. O tempo todo. Então a gente precisa falar assim: qual que é a minha ideia? Eu quero fazer isso, eu acho que isso é melhor. Por que não colher informações dos demais? Isso deveria ser uma prática bem difundida. Pesquise, analise, para que a sua decisão, para a sua ideia, ela comece a ser formatada com outros olhares e outras experiências. Para o sucesso de todo o empreendimento, persistir na ideia é impositivo indispensável. Eu fico lembrando disso, da fala de Joana, eu fico lembrando do nosso projeto reencarnatório. Precisamos persistir no nosso projeto reencarnatório. A gente alega, muitas das vezes, que não lembra. A alegação mais gostosa e mais fácil. Mas eu não sei o que foi que eu combinei antes de nascer. Aí eu peço para a pessoa, para os amigos, fazer um exercíciozinho, uma reflexão minúscula. Nós estamos inseridos em um planeta. Estamos inseridos em uma família. Não é uma boa dica, não? Para a gente lembrar o que a gente tem que fazer aqui, já é uma dica enorme. Porque nós sabemos que o projeto reencarnatório ele envolve planeta, país, pai, mãe, irmão, profissão, chefe, colaboradores, esposa, os filhos, os tios. Todos esses que convivem conosco ao longo da nossa caminhada fazem parte do nosso projeto. Vamos ensiná-los e vamos aprender com ele. Bacana essa percepção? Nós estamos o tempo todo nesse processo gostoso de ora aluno, ora professor. Ora aluno, ora professor. Porque nós temos que aprender com todos. Aprender com todos. Colaborar com todos. Então essa é a minha ideia, eu preciso persistir na ideia de que se eu sei que eu sou imortal, se eu sei que Deus é bom, eu estou passando por esse caminhar porque tem um motivo bom para mim. A gente precisa entender isso. Então as minhas dificuldades já não são mais dificuldades, são oportunidades de terminarmos esse trecho da caminhada como completistas. É um termo muito bacana, a gente está começando a trabalhar ele, estudar, ser um completista.
é dar conta desse projeto que iniciamos quando saímos da barriguinha da mamãe. Até mas eu já errei muito. Lembra de Jesus com a mulher adúltera? Aquela palavra doce que ele teve para com ela. Cadê aqueles que te condenam? Ela foram embora, Senhor. Pois eu, um Cristo de Deus, que poderia sim dizer tudo o que aconteceu, também não te condeno. É o Cristo olhando para a gente, suavemente, olhando no nosso coração, falando assim, deixa para trás. Vá. Hoje, 6 de setembro de 2024. Deixa o passado lá. Deixa ele. Ele incomoda demais. Tem uma frase muito interessante que fala assim, o passado é muito inconveniente. Concordam com isso? O passado é muito inconveniente. Mas por que ele é inconveniente? Porque ele quer ser presente. Ele não quer o lugar dele, que é o passado. O passado é para ficar lá. Agora nós estamos vivendo um presente, que é um presente, e a gente precisa estar atento ao presente. Eu gosto muito dessa situação de lembrar da gente dirigindo. Você pode ficar o tempo todo olhando para o retrovisor? Olhando o passado, o que passou, não é? Porque o retrovisor não mostra o que passou. Você acabou de passar por alguma coisa, você olha no retrovisor, está lá. Você pode ficar o tempo todo olhando pelo retrovisor? Não. O retrovisor, você dá uma olhadinha e volta para frente. Para o presente, não é assim? Você dá uma olhadinha e volta para o presente. E olha que o presente é lindo. Ele está posto para a gente construir, para a gente trabalhar. E aí a proposta de Jesus, vai e não peques mais, é fundamental para que a gente alcance essa condição de completista. É possível, viu, gente? Amigos, é possível. A partir de hoje, começarmos a prestar atenção no presente, persistir na ideia, não é assim? Eu vou conseguir terminar a minha reencarnação bem. Persistir nela. Porque tem muita gente que quer colaborar com a gente. A gente esquece disso. Vou mostrar eu gosto muito de números, né? Nós somos, no planeta Terra, 8 bilhões de reencarnados, não é isso? Mais ou menos isso? 8 bilhões? Todo mundo tem anjo da guarda? Tem, não tem? Então, quantos anjos da guarda tem no planeta Terra? 8 bilhões. Ou mais. Tem gente que tem 2, 3. Eu acho que eu preciso de uns 4, porque eu ando de moto, eu preciso de mais de um. Necessidade. Consegue entender que existe muita gente boa? Nós aqui agora, a gente podia estar sextando, né assim? Sextou. Nós estamos aqui envolvidos, vibrando pelo bem. Nós somos diferentes. E a gente precisa assumir isso. Somos diferentes, sim, porque queremos ser do bem toda hora. E aí a Joana continua dizendo, sem a perseverança que aprimora, a perseverança aprimora. As realizações precipitadas malogram. Quase sempre é invariável e invariavelmente deixando amarguras e desastres. Todas as ideias têm sempre algo de bom quando as podemos conduzir em benefício de alguém. Bacana que a Joana fala. Todas as ideias têm sempre algo de bom quando as podemos conduzir em benefício de alguém. A labareda que arde é veículo da purificação. Tanto quanto o lixo que tressanda, putrefação, tanto quanto o lixo que tressanda putrefação é depósito de fertilidade. Ela está falando que aquele amontoado de coisas que você deixa, que é o lixo, ele vai trabalhando, vai se mobilizando e vira fertilizante.
transformação. Quando a gente olha para as pessoas, para as situações, para as cenas, a gente precisa ter esse olhar. Aquele movimento, aquela ação que ainda não está boa, vai se tornar uma coisa boa. Não intentes a tarefa da evolução nas linhas do cristianismo sob o impacto de ideias momentâneas. Aqui é muito legal. A gente quer aprender a amar, a gente quer se tornar pessoas melhores, mas a gente precisa do auxílio, da referência do Cristo. A gente precisa dela. Se a gente vai ter uma ideia, se a gente tem um projeto, a gente precisa incluir Jesus nessa ideia. Precisa estar junto ali. Senhor, será que é uma boa ideia mesmo? A gente para perguntar para Ele sobre essas nossas grandes ideias. Senhor, isso é bom mesmo? Tem hora que a gente quer ser muito individualista e acaba perdendo a oportunidade do auxílio que o Cristo nos oferta. Não tente a tarefa da evolução nas linhas do cristianismo sob o impacto de ideias momentâneas. Precisamos pensar a longo prazo. Eu estou fazendo bem. A minha ideia hoje, para esse 2024, ela vai ser boa para o ano 3024? Ela vai ser boa para o ano 5024? 10.024? A ideia brilhante que eu estou tendo agora vai ser produtiva durante todo esse período? Precisa ter essa ideia de constância. Nós somos imortais, nós vamos continuar. Precisa ter essa ideia também na hora que a gente imagina as coisas. Há 20 séculos, a ideia do Cristo vem sacudindo a terra, sem lograr penetração integral no coração humano. Já era para Jesus ter desistido, não era? 20 séculos. 20 séculos. Alguém topa essa tarefa? 20 séculos persistindo e tendo dificuldade de chegar? No entanto, diz Joana de Ângeles, ele persiste, persuasivo e gentil, oferecendo o material necessário para a transformação dos caracteres do homem em face dos dispositivos da sua doutrina de amor. Amigos, Jesus chegou e conhece tanto que ele tem certeza absoluta que nós vamos dar certo. Isso é muito bacana. A gente que não acredita na gente, mas ele acredita. Ele tem certeza que nós vamos vencer todas as dificuldades. E por isso que ele está do nosso lado. E se tivesse uma dúvida, quem sabe ele... Não, ali não vai dar, não. Mas ele está persistindo junto conosco. Gentilmente, sem forçar a barra. Gentilmente. E a Joana continua. Tocado pelo convite da vida verdadeira, e aqui ele coloca vida verdadeira com V maiúsculo, vida, aquela ampla da imortalidade da alma, verdadeira, autêntica, espiritual. Tocado pelo convite da vida verdadeira, persiste na ideia de renovação interior e empreende a batalha infatigável do bem de todos, removendo os obstáculos íntimos à sua ascensão. Aqui a gente precisa ter um olhar mais apurado. O que na minha caminhada me é pedra de tropeço? O que eu estou cultivando ainda? Persistindo naquilo? A gente precisa ter essa coragem de enxergar aquilo que é entulho. Eu preciso retirar. Mas eu só vai sair desse processo quando eu estiver lúcido e conhecer essa situação. E aí ela fala mais. O fogo persiste e devora florestas impenetráveis. Persistência. A luz insiste e desenvolve o embrião. O filete de água persevera e dá origem ao rio caudaloso. O grão de trigo se afirma e dele nasce o pão. A pedra
trabalhada ressurge noutra expressão. O pântano drenado renasce com outra face. O deserto irrigado reaparece modificado. Insiste, diz a Joana, nas ideias superiores e remodela as perniciosas que te visitam a casa mental. Atenção às palavras que a gente ouve, as sugestões que nos chegam na casa mental. Insiste nas ideias superiores e remodela as perniciosas que te visitam a casa mental. Alça o pensamento a Jesus o Cristo, o sublime idealizador, e deixa-te inspirar por ele, plasmando em teu foro íntimo a incoercível força do bem em forma de vida e alegria para ti mesmo. Interessante que ela fecha chamando a atenção de como é importante a gente persistir para alcançar a alegria para nós mesmos. Esse movimento de buscar o Cristo precisa ser um movimento alegre. O Cristo era alegre, gente. Jesus era alegre. Ele era de bem com a vida, porque ele tinha certeza de tudo. E ele olhava para a gente e falava assim, esses meus irmãozinhos, eles ainda vão vencer. Tenta até hoje nos mostrar a alegria de vivermos bem cada dia de nossa vida. Gratidão aos amigos por esse estudo, que Jesus abençoa.